Qual é a sua próxima previsão? A OTAN e a Rússia lutarão por Odessa. Odessa. O que é Odessa? Bem, se você observar as linhas de frente na Ucrânia, neste momento, a Rússia está preocupada em tentar controlar o Donbass, que fica basicamente no leste da Ucrânia. O motivo pelo qual a Rússia está fazendo isso é que o leste da Ucrânia, historicamente, fez parte da Rússia. Portanto, a maioria das pessoas lá fala russo ou é de etnia russa. A região de Donbass é também o coração agrícola e industrial da Ucrânia. Portanto, se a Rússia controlasse o leste da Ucrânia, não precisaria realmente do oeste do país. E então a Ucrânia ocidental, basicamente, se tornaria um estado residual. Seria inútil. Então, a última peça deste quebra-cabeça seria Odessa, que fica às margens do Mar Negro. O motivo pelo qual você quer Odessa é porque é o principal porto. E uma vez que você controla Odessa, basicamente bloqueia a Ucrânia do Mar Negro. Você tem controle total sobre O Mar Negro. Esse é o Mar Negro? Este é o Mar Negro, e aqui está Odessa, sim. Ok. Então você está dizendo que a Rússia vai tomar Odessa? Isso mesmo, Ok, então eles vão controlar o Mar Negro? isso mesmo. Mas a OTAN reconhece que se Odessa cair nas mãos dos russos, a guerra termina e a Rússia terá alcançado todos os seus principais objetivos estratégicos. Por que a guerra acabou? Porque a Rússia não quer continuar depois de Odessa. Isto Não precisa do resto. da Ucrânia. O que, Será que isso se consegue ao tomar Odessa? assim que conquistar Odessa, controlará 1/3 dos carboidratos do mundo. Se a Rússia assim o quisesse, a África morreria de fome. O Oriente Médio morreria de fome. Por quê? Porque a Rússia e a Ucrânia exportam muitos grãos para esses lugares. Esses lugares não são autossuficientes em termos de alimentação. Eles dependem de fertilizantes. Eles dependem da importação de alimentos. Ok. E a Rússia está usando o Mar Negro para exportar? Exatamente. Ok. Qual é a sua próxima previsão? Este é o último. Por favor, comporte-se bem. Ok. Eu esperava algo otimista, mas o leste asiático mergulhou em conflito. Ok, o que você quer dizer com isso? Certo, então já falamos bastante sobre o Oriente Médio e falamos brevemente sobre a Europa, certo? Então agora vamos falar sobre o leste asiático. E eu acho que existem 3 grandes fontes de atrito e conflito no leste asiático, e essas podem ser potenciais pontos críticos importantes. O primeiro ponto crítico é, claro, em relação a Taiwan, porque a China acredita que Taiwan faz parte do seu território e por isso quer tomar Taiwan. O problema com isso é que, recentemente, a primeira-ministra Takeuchi do Japão disse que Taiwan é fundamental para os interesses estratégicos do Japão. E o que ela quer dizer com isso é que o Japão não tem recursos. É uma potência manufatureira que depende de recursos vindos do exterior. Se a China tomasse Taiwan, ela poderia bloquear o acesso do Japão ao Estreito de Malaca. E essa é uma possibilidade que o Japão não pode permitir. Então, o Japão lutaria para garantir que Taiwan e China nunca se unificassem. Será que eles realmente fariam isso? Porque a China é tão forte, certo? Eles não poderiam simplesmente derrubar o Japão de imediato. O Japão não tem escolha a não ser lutar. Porque, novamente, se China e Taiwan se unificassem pacificamente, o Japão seria isolado de todo o Sudeste Asiático. E o Japão, historicamente, depende do Sudeste Asiático para recursos. Por que estaria isolada do Sudeste Asiático? Não pode simplesmente vir para cá, para as Filipinas? Existem muitos recursos naturais ao redor do Mar da China Meridional. Ok, Certo, petróleo, minerais, tudo isso. sim. Portanto, se por acaso a China e Taiwan acabassem se unificando no futuro, basicamente o governo do Japão certamente se sentiria um pouco mais ameaçado e bastante preocupado com a situação regional. E a sua previsão é que haverá algum tipo de conflito nessa região? Sim, então esse é o primeiro ponto de conflito, ok? Taiwan. Existe outro ponto crítico que leva diretamente a Malaca, certo? Porque, mais uma vez, os Estados Unidos querem controlar o Shibboleth Malacca, mas a China reconhece que o Shibboleth Malacca é fundamental para a sua sobrevivência econômica. Portanto, há muitos conflitos em relação ao Estreito de Malaca. Esse é o segundo ponto crítico. O terceiro ponto crítico, que eu acho que será o mais surpreendente, mas na verdade será o mais urgente, é a Coreia do Norte. Então vamos usar a teoria dos jogos. Nós somos o líder supremo da Coreia do Norte. É uma ditadura. Todos me adoram. É um culto à personalidade, mas somos pobres. E o resto do mundo está em conflito, certo? A Europa está lutando com a Rússia. O Oriente Médio está em chamas. Os Estados Unidos estão distraídos tentando controlar o mundo da melhor forma possível. O Japão e a China estão brigando pelo Mar do Sul da China. Se você está na Coreia do Norte, agora é a melhor oportunidade para criar o máximo de caos possível no mundo. Não há absolutamente nada que alguém possa fazer para te impedir. Você é o brigão do colégio que ninguém presta atenção, mas como todos os grandalhões estão brigando entre si, agora você pode entrar e dominar a escola.
Quem eles dominariam? Eles poderiam dominar a Coreia do Sul, porque se você olhar apenas para um mapa populacional da Coreia do Sul, a maior parte da população sul-coreana está localizada em Seul. E Seul fica a cerca de 20 minutos de artilharia da Coreia do Norte. Então, em 20 minutos, a Coreia do Norte poderia lançar artilharia sobre Seul. E, basicamente, eles poderiam arrasar a cidade inteira. Por que você não extorquiria os sul-coreanos? Porque os sul-coreanos vão revidar. Com o quê? Eles não têm forças armadas? Eles estão sendo protegidos pelos americanos neste momento. E os americanos estão ocupados transportando artilharia e sistemas de armas, incluindo o sistema THAAD, para o Oriente Médio. Isso se chama moda passageira THAAD. Costumava ser na Coreia do Sul. Para se proteger da Coreia do Norte, e agora isso acabou no Oriente Médio. Assim, os americanos estão canibalizando tanto a Coreia do Sul quanto o Japão para manter essa guerra no Oriente Médio. Agora é a hora. Por que não? É dinheiro fácil. É como tirar doce de criança. Mas a Coreia do Sul tem seu próprio exército, não tem? Como você se defende de ataques de artilharia? Eu não sei. Você não sabe? Mas eles revidariam, certo? Eles se meteriam numa guerra bem feia. A Coreia do Sul tem um exército grande. Bem, meu povo é pobre. Eles não têm medo de morrer. Na verdade, já enviei milhares deles para a Ucrânia para lutar pelos russos, e eles lutam até a morte porque são pobres. E eles não lutam até a morte. Se eles forem capturados como prisioneiros, eu mato as famílias deles que ficaram em casa. Os sul-coreanos são ricos. Eles são uma democracia consolidada. Eles valorizam os direitos individuais. Então, se eu ameaçar explodir sua cidade, você está me dizendo que não vai me subornar para não fazer isso? Não é o jeito mais rápido e fácil me subornar para eu não causar problemas para você? Ok, então você acha que eles vão suborná-los? Extorsão. Isso é extorsão. Eu não preciso destruir a Coreia do Sul. Tudo que eu preciso fazer é basicamente ameaçar os sul-coreanos e eles simplesmente vão me subornar para eu não fazer nada. Então, o que tudo isso significa para a pessoa comum? Sabe, as pessoas que estão ouvindo agora são apenas pessoas normais. Muitos deles, não todos, mas muitos são apenas pessoas normais seguindo com suas vidas. E eles se preocupam com suas famílias, seus empregos, seus futuros. Que mensagem você tem para eles? Neste novo mundo, precisaremos de líderes. Precisaremos de pessoas comuns que sejam capazes de levar esperança às pessoas ao seu redor, que sejam capazes de falar com seus vizinhos, seus amigos. Precisamos nos unir como comunidade e nos tornar uma família se quisermos sobreviver. É disso que o mundo vai precisar no futuro. Vai precisar de líderes empreendedores. Vai precisar de visionários. Vai precisar de profetas. Aqueles que mais prosperarão são os que se esforçarem para se aproximar, bater na porta dos vizinhos e dizer: escute, houve um apagão e provavelmente não há água. Mas não tenham medo, porque se nos unirmos como comunidade, se formos bater na porta de todos, então todos neste prédio, e podem ser 100 de nós, se simplesmente sentarmos e fizermos uma reunião para discutir o que está acontecendo, um de nós vai encontrar uma solução. E um de nós vai ajudar todos os outros a descobrir como encontrar água ou como construir uma sociedade melhor. E sabemos disso porque, historicamente, isso sempre foi verdade. Quando impérios colapsam, a infraestrutura colapsa. Qual império você acha que está colapsando? O Império dos Estados Unidos? O Império dos Estados Unidos está colapsando, sim. E quem está tomando o lugar dele? Ninguém pode tomar o lugar do Império Americano. Então vivemos em um momento unipolar, e a analogia histórica mais próxima de hoje é algo chamado colapso da Idade do Bronze. A Idade do Bronze? O colapso da Idade do Bronze. Isso aconteceu há mais de 3.000 anos. E o que aconteceu durante o colapso da Idade do Bronze foi que existiam esses reinos estabelecidos por todo o Oriente Médio e Europa. Você tinha a Grécia Micênica, você tinha o Império Hitita na Anatólia, que é a atual Turquia, você tinha o Império Mesopotâmico, você tinha os egípcios, e um por um eles colapsaram. O motivo foi que uma tempestade perfeita de calamidades aconteceu ao mesmo tempo. Houve terremotos, houve fomes, houve uma crise climática, houve guerras civis, houve revoluções, e então houve esse enorme fluxo de refugiados, chamados de povos do mar, vindos do norte e oeste da Europa e varrendo todo o Oriente Médio em busca de comida. E o motivo era que eles estavam com fome. Eles não tinham nada para comer. Então, eles se organizaram em grandes exércitos de piratas e dominaram civilizações inteiras. E veremos uma dinâmica muito semelhante acontecer no mundo, onde no futuro nossa preocupação não serão as guerras. Nossa preocupação serão esses milhões de refugiados que querem invadir nossas sociedades porque estão com fome. E eles virão da África. E eles virão do Oriente Médio. E provavelmente virão também da América do Sul. A propósito, eu assisti ao seu programa com o Steve King. Steve King. Sim. Foi um ótimo programa, não foi?
E ele falou sobre isso. Veja bem, o mundo depende de fertilizantes. E existem 8 bilhões de pessoas no mundo. E sem fertilizantes, o mundo só poderia sustentar no máximo 2 bilhões de pessoas. Bem, o quê? O que essas 6 bilhões de pessoas vão fazer? Vão simplesmente morrer de fome? Não, elas vão migrar e vão querer comida. E isso vai criar uma enorme crise global em todo o mundo. Quero dizer, alguém pode argumentar que, com o avanço de coisas como IA e robótica, o custo de produção vai cair e haverá mais, sabe? O Elon fala sobre a era da abundância e todas essas coisas. Mas você precisa cultivar alimentos na terra e está usando fertilizantes para maximizar a produção. A capacidade da terra de produzir alimentos. Então você não tem fertilizante, você pode ter quantos robôs quiser. Eles não precisam comer. Precisamos comer. Então, qual que é a sua... Você falou sobre esperança. Certo. Você tem esperança? Estou muito esperançoso. O que você espera? Acredito que os seres humanos são, antes de tudo, criativos e resilientes. E nossas habilidades ficaram adormecidas porque nos tornamos complacentes demais. O estilo de vida ocidental nos deixou extremamente preguiçosos e gordos. Mas no momento em que somos confrontados com uma crise, no momento em que percebemos nossas famílias em perigo, conseguimos nos unir como povo e usar toda essa imaginação incrível para criar uma sociedade melhor.